Bom dia, oitavo ano, como que vocês estão? Tudo bem? Depois de alguns dias sem aula, voltamos novamente às nossas aulas online, devido às atividades avaliativas. Não sei o que aconteceu aqui, não estava aparecendo para mim o nome de ninguém, eu via que tinha vários participantes ali embaixo, mas ele não aparecia para mim. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho para ver se eu consigo vê-los. Isso. Agora sim. Ok, gente. Eu só gostaria de ver com vocês a página 40 e 45. Eu estava falando com a Sara, mas eu acredito que tenha acontecido algum problema na conexão, que ela acabou saindo. E olhem para mim, página 40 e 45 do livro de vocês, se eu acredito que eu já tenha corrigido essa página, tá? Eu já vou compartilhar aqui do livro 3, isso. Semana que vem eu termino o livro 3, aí eu já começo o livro 4, ok? Ainda semana que vem nós continuaremos com o livro 3, porque eu preciso terminar ali o capítulo 13. Tudo bem? Vamos lá, compartilhando aqui com vocês. Gostaria que vocês dessem uma olhada. Nessas duas páginas, 44 e 45. Como eu não anotei na aula passada, mas eu acredito que eu tenha corrigido. Só gostaria que vocês olhassem nessa página e dissessem para mim ali, no bate-papo, se eu corrigi todos os exercícios. Sim, né? Corrigi. Ok. Obrigada por ter colocado ali para mim. Então, vamos ali para a página 47. Aí eu termino já o capítulo 12 e segunda-feira nós temos aula. Opa! Segunda-feira nós temos aula e aí nós já tentamos terminar a semana que vem essa apostila. Só um minutinho que eu vou aumentar aqui para nós conseguirmos ver alguma coisa. Eu acho que é bastante, esse texto é bastante comum para vocês e todos vocês com certeza têm as redes sociais. A ditadura dos likes. Necessidade de estímulos positivos vicia e muita gente se vê obrigada a repetir esse comportamento. Likes. O que vocês observam sobre isso dali? Quando você posta alguma coisa nas redes sociais, você fica esperando que várias pessoas deixem o seu like ali, não é? Se gostou, se não gostou, aquelas pessoas que gostaram vão colocar um curtir, não é? E eu não sei como vocês veem isso, mas tem muita gente que acaba postando alguma coisa e fica olhando o tempo inteiro para ver se alguém curtiu aquela postagem, não é? E muitos vivem para isso. Não sei se vocês concordam comigo. Só vou ler essa primeira parte aqui, não vou ler o texto todo. Que diz assim: estamos todos expostos à crítica social, especialmente se propagamos voluntariamente nossas intimidades. Bem o sabe os Instagrammers, blogueiros e youtubers, que muitas vezes oferecem a imagem da felicidade plena e da verdade absoluta em suas redes sociais. Vindos do universo virtual, essas celebridades ditam gostos e opiniões, são chamados influencers.
A possibilidade de ser conhecido nunca foi tão acessível como agora, e os usuários anônimos, que cada dia dedicam mais tempo a ser observados, admirados e valorizados, já se contam aos milhões. Gente, eu acho que eu vou ler o texto inteiro, tá? Vou ler rapidinho aqui. As pessoas gostam de gostar e a capacidade de difusão, deixa eu só aumentar um pouquinho, da internet oferece a muito mais gente a possibilidade de gostar, mas ao mesmo tempo nos submete à ditadura da observação constante, o que nos impele a evitar erros que possam ser notados e divulgados. O que antes se limitava a um instante e a um grupo reduzido de pessoas, agora tem uma audiência potencial permanente e ilimitada. De onde surge essa necessidade de agradar? Parte de nossa identidade, especialmente na puberdade e na adolescência, é configurada pela relação com nossos pares. Configuramos nossa personalidade de acordo com a forma como nos sentimos conosco e com as opiniões que recebemos do mundo exterior. O que os outros pensam ao nosso respeito é um dos fatores determinantes da construção do nosso caráter. As novas tecnologias nos oferecem a possibilidade de desenhar um novo eu ou digital que podemos idealizar e controlar, e escolhemos o que mostrar, que imagem dar. Mas a criação e a manutenção dessa aparência tem um preço. Executar a melhor interpretação da nossa vida perde valor se não houver um público que a observe, se não for divulgada. Precisamos de seguidores. O verdadeiro valor do curtir é confirmar que nossas ações são observadas e avaliadas positivamente. Isso nos faz sentir o prazer da vitória, do objetivo alcançado. Quando mostramos uma faceta de nós mesmos e recebemos o feedback que o valida, os circuitos cerebrais do reforço são ativados, o que nos faz querer mais. Isso acaba funcionando como uma droga. Cada nova curtida reforça um comportamento que nos leva a repeti-la. Precisamos de mais e mais e mais, como acontece com qualquer vício. O impacto das imagens de felicidade e perfeição é efetivo. O público quer ver aquilo que não tem, estendendo o valor do instante para a sua vida. Se uma pessoa sai sorrindo em todas as fotos, isso significa que ela é feliz. Para que a nossa imagem digital corresponda ao que desejamos ser, só tem de fazer isso, mostrar felicidade, embora esta se assente sobre a desgraça de viver por e para a captura desse momento. Hoje somos vítimas da tirania da popularidade e do otimismo, uma derivada direta do culto ao cinismo. A importância de uma foto é medida por seus likes, de uma ideia por seus retweets e de uma pessoa por seu número de seguidores. O alcance de uma opinião pessoal, de uma crítica, já não se limita ao ambiente que se manifesta, nem esse escrito se relega a uma estante, a qual talvez vamos nos dirigir anos mais tarde a ler com rubor aquilo que um dia consideramos. Agora, o público é contado na casa dos milhões e já nada é transitório. Por tudo isso, corremos o risco de viver em uma pose constante. Não é permitido se zangar, ter um dia ruim ou estar de mau humor. A indiferença não tem lugar em um mundo que dá tanto valor ao posicionamento e, se possível, ao posicionamento explícito, próximo do radicalismo. Entre os desafios mais urgentes, isso acarreta, destaca-se a necessidade de assumir a incontrolável esfera de influência o que nossos menores estão submetidos, seres humanos que ainda estão coletando dados para formar sua própria opinião. Nunca foi tão fácil para uma criança ou adolescente ter acesso a argumentos extremistas esgrimidos por falsos profetas vociferantes. O que acontece quando os valores que se comparam e se vendem para conseguir ser alguém influente são simplificados até a frivolização do ser humano? Onde está o sujeito pensante autônomo, a pessoa com capacidade de reflexão, decisão e criação de um sistema ideológico independente e adaptado a um contexto social mais ou menos normativo? Os jovens hoje percebem as ideias de ídolos de canção dos videogames, do esporte, da moda, da beleza, sem diferenciar se esses indivíduos sabem do que estão falando, quando emitem opiniões sobre assuntos sobre os quais, em muitas ocasiões, não têm argumentos. Nessa era, podemos ir dormir como sujeitos anônimos e acordar na manhã seguinte sendo trending topic. Só é necessário que uma pessoa com um número suficiente de seguidores nos relacione com alguém, com algum fato escandaloso
e num tom extravagante ou agressivo o suficiente para desencadear o efeito retweet. Para o bem ou para o mal, na sociedade de hoje somos todos públicos, mas também somos todos audíveis, não há descanso. O mundo nos observa e nos divulga. A verdade não importa necessariamente. Muitas vezes, a retificação de uma calúnia obterá um número de retweets comparativamente desprezível. Os adultos, como os mais jovens, também acumulam curtidas e tendem a estabelecer regras sobre as coisas cujo conteúdo mais curtimos. Contabilizamos seguidores e ficamos chateados quando os perdemos. Os palestrantes não são mais valorizados e, segundo quais fóruns, por seus conhecimentos ou publicações acadêmicas, mas pelo número de seguidores que possuem no Twitter. E isso pode depender mais da simpatia do seu cachorro e do partido que você for capaz de tirar disso, do que ter um conhecimento sólido sobre o conteúdo do painel para o qual você foi convidado. Não importa mais quais conclusões foram tiradas do debate. A magia termina quando o número de pessoas que participaram do evento é contabilizado. Como gerenciar e controlar esse vício? Aqui chama as autoridades a legislar e os filósofos a filosofar. Não se pode dar um telefone celular a uma criança e depois tirá-lo. Devemos reconsiderar, nos adiantar aos acontecimentos. Eu só vou interromper aqui um pouquinho, vou ligar o microfone de vocês. E o que vocês pensam disso, gente? Vivemos em um tempo em que as pessoas gostam disso, né? Postam coisas o tempo todo, vivem mais tempo nas redes sociais do que estudando. Gente, nós precisamos, principalmente vocês que estão ainda estudando, não é? Mas não são só vocês, são os adultos também, são adolescentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos, né? E sempre o que nós vemos ali, ninguém vai postar uma foto lá triste, né? Ah, hoje eu estou triste, mas muita gente coloca, né? Hoje estou triste, não sei o quê, mas existe aquela lá, triste por quê? O que aconteceu, né? Expõe mais a vida nas redes sociais do que, né, ficar ali, quer que as pessoas saibam como eles estão. E muitos querem lá muitos seguidores. Mas será que resolve ter tantos seguidores assim? O que importa para mim, na realidade, né? Eu vejo assim, são as amizades sólidas que eu tenho. Porque amigos nós temos muito poucos, né? Nós podemos contar nos dedos a quantidade de amigos que nós temos. Nas redes sociais é outra coisa, né? Você conhece uma pessoa, não tem nem contato com essa pessoa, mas você tem ela nas redes sociais. Isso é diferente. Agora, quando você posta alguma coisa, você fica observando se as pessoas estão curtindo aquilo dali que você postou? Como que vocês pensam sobre isso dali? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho interessante isso daí, que às vezes sim, dá para ficar observando. Caso, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu gosto de observar caso eu faça alguma postagem, para ver o que as pessoas gostam mais, se é uma coisa ou outra. Porque eu gosto de saber o que será que as pessoas se interessam mais, o que as pessoas não se interessam. Porque é interessante ver esse ponto. Para mim, a intenção não é ver, caramba, eles gostaram mesmo do que eu postei. Não é isso. Eu gosto de saber o que as interessa. pessoas, o que interessa, porque geralmente eu nunca sei, eu sou o mais desinformado por aí. Nunca sei de nada. Entendo, exatamente, para ver se as pessoas realmente gostam daquilo que você postou, né? Se não gostam, você vai falar, é outra coisa. Bem, As pessoas gostam de outra coisa, vou fazer o quê, né? exatamente. Mas a contagem de números é uma coisa muito importante para quem dá muita importância a número de seguidores e bibibibobobó. Porque números, mais números, números e números. Eu quero números. Minha Números. matemática. Exatamente. As pessoas querem números, não é? Não importa Sim. se, né, temos lá 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, mas importa isso. E na sua vida, o que eu quero chamar a atenção é para isso. Você pode lá ter, vou colocar um número mais baixo, 5 mil seguidores. Mas na sua vida, no dia a dia, com quantas pessoas você tem contato? Isso que é importante, Então, não é? exatamente. Não,
É porque você tem 5 mil pessoas que te seguem no Instagram que você vai conversar com, sei lá, 5 mil por dia. Não vai. Não vai Não mesmo, vai, né? tem amigos, você não tem 5 mil amigos, você tem 5 mil seguidores. Você tem, exatamente, você não tem amigos, você Vê, tem seguidores. vai, olha bem. Aham. É É, engraçado isso. é exatamente isso. Porque vocês podem até discordar de mim, eu acredito que muita gente discorda de mim. Eu costumo, igual no Instagram, eu costumo seguir quem me segue, né? A não ser algumas figuras públicas que eu sigo um pouquinho mais de 20. É, assim, tem pessoas que pedem para nos seguir, para a gente segui-los, mas só para a gente continuar seguindo eles. Então, eu não concordo com isso. Então, eu observo e eu verifico mesmo. Se a pessoa não está me seguindo, se eu a conheço e ela não me segue, não tem por que eu segui-la, não é? Porque ela está apenas querendo seguidores. Esse é o meu É, posicionamento, certo? então. E eu não me importo com a quantidade de pessoas que eu tenho ali, mas é uma quantidade de pessoas que eu conheço, não é? Mas que eu tenho contato mesmo são com poucos, né? Agora, Uhum. contato pessoal é o que vale mais, eu acredito, porque você está ali e hoje está perdendo muito isso. Não é esse contato pessoal, você conversar com a pessoa, você, apesar que hoje nós estamos em pandemia, mas acredito que já Então. para muita gente já acabou, né? Porque não estão Pois é. nem um pouco preocupados com isso, mas esse contato diário, o olho ao olho, não é? Você conversar olhando para a pessoa, você tocar a pessoa, isso é interessante, né? Não é tocar aquela pessoa pegajosa que eu estou dizendo, né? Ah, Mas, assédio. certo, eu acho que isso é interessante. Então, assim, se você tem 10 amigos, amigos de verdade, e você tem Uhum. contato com essa pessoa toda semana ou alguns quase todos os dias, isso vale bastante, né? Isso eu acho que é muito mais interessante. Não é verdade, gente? Não sei Conta se. bastante, só que, sei lá, às vezes se meter com, assim, você, nossa, eu quero ter amigos, amigos, amigos. Às vezes você fica tão fixada por aquilo que você acaba se metendo com gente que não é de boa companhia. Exatamente. E às vezes que pode te mudar da forma que você é e por aí vai. Mas enfim, Aham, fixação por alguma coisa não é bom. Isso é um fato. exato. É vício, né? Acaba É sendo um vício mesmo. vício. E o vício não é bom para nós, não é? Não, não Esse é. vício. Bom, é o meu posicionamento, mais uma vez eu coloco, mas a gente percebe assim que hoje as pessoas querem mais a quantidade, né? Não é qualidade. É, As pessoas querem números, igual você falou, a matemática, querem números. grande parte que é só números mesmo. Assim, tem Exato. poucas as quais não querem, assim, não se importam. Aham. É bem isso mesmo. Certo, gente? Não sei se alguém mais concorda comigo ali, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Ou vamos lá para o livro? Voltando então para o livro, mais alguma coisa, Vinícius? Não, não, só aquilo mesmo. Tá ok, então, vou voltar lá para o livro, a gente vai. Agora, então, aqui nós vemos. Aqui temos quem escreveu o texto, né? A Lula Moron, formada em medicina e cirurgia, com especialidade em psiquiatria, né? Atua em Madrid como clínica e também como professora e pesquisadora em sua área. Escreve para jornais como El País e El Mundo. A hipótese que você criou sobre a temática do texto ao ter lido apenas o título se confirma? O título é A Ditadura dos Likes. O que você pensa disso? Ela confirma aquilo que você leu no texto em si? É uma resposta pessoal. Então, vocês pensem, né, se o título, né, A Ditadura dos Likes, ela condiz com aquilo que foi lido no texto em si. E se você concorda, você vai comentar ali, né, e colocar o seu posicionamento. Então, aqui na número 2, no decorrer da matéria, são construídas as analogias já presentes no título e no subtítulo, né? Ali no subtítulo diz que necessidade de estímulos positivos vicia, e muita gente se vê obrigada a repetir esse comportamento.
O like pode representar uma ditadura e pode ser visto como algo que vicia. Com suas palavras, explique essas analogias, né? Então, aqui, uma sugestão de resposta, seria também uma resposta pessoal, mas nós temos uma sugestão aqui. O like, conforme o texto, é comparado a uma ditadura porque dita comportamentos. As pessoas, elas ficam preocupadas com o que os outros pensarão delas, com a forma como serão observadas, com as ações de que precisam para alcançar mais curtidas. E é viciante porque as pessoas passam a desejar mais curtidas sem se satisfazerem. E quando muita gente não curte aquilo que foi postado, as pessoas se sentem, né, mal por aquilo dali. Fala, poxa vida, né, as pessoas não gostaram daquilo que eu coloquei, daquilo que eu postei. Então, eu preciso, igual o Vinícius acabou falando, preciso ver se é realmente isso que as pessoas querem, né, que as pessoas gostam, ou que tipo daquilo que eu vou postar, né, de que tipo de postagem as pessoas vão gostar. Exatamente isso. A número 3, de acordo com o texto, porque as pessoas em geral sentem a necessidade de agradar aos outros e, no caso do mundo virtual, de receber curtidas. Por que as pessoas gostam disso? Né? Temos uma resposta aqui assim: o que os outros pensam de nós é um fator de construção do nosso caráter. E as tecnologias de hoje permitem que criemos um novo eu, o qual podemos moldar e controlar, visando agradar ao nosso público. Também a necessidade de sermos avaliados positivamente no nosso cérebro, essas relações podem levar a um vício. Você quer agradar mais as pessoas do que a você mesmo. Essa é a realidade, né? Aquilo que as pessoas gostam de ver, aquilo que as pessoas gostam de ver mesmo nas redes sociais, certo? E sempre, né, nas redes sociais, você não vê pessoas tristes, de jeito nenhum. E sabemos que na vida nem tudo é alegrias, não é? Nós temos momentos difíceis também. Aqui na número 4, só lembrando que depois eu disponibilizo o gabarito para vocês, tá? No quarto parágrafo, lemos: corremos o risco de viver em uma pose constante. O que você entende por isso? Né? Então, também como sugestão de resposta. Ao risco de os usuários das redes viverem praticamente em função da imagem que constroem de si no mundo virtual. Assim, tenderiam a viver sempre em busca de novas curtidas, vivendo em uma pose constante. As pessoas gostaram daquilo, então eu preciso postar aquilo dali sempre, para que as pessoas possam ver, não é? Bem, exatamente isso. Você concorda com esse posicionamento da autora, com isso que foi acabado de dizer aqui? Por que você concorda ou por que você não concorda? Né? Então, sabemos que muita gente nas redes sociais vivem isso daqui. Muitos vivem. E tenho pessoas que eu conheço, né, que eles não têm redes sociais, porque eles falam para nós, né, já disseram um dia conversando com ele, ele falou, não tenho rede social nenhuma. Por quê? Porque eu não gosto, eu não vou expor a minha vida, eu não tenho tempo para ficar, fazendo postagens. Então, até é estranho a gente, né, hoje, no século em que nós vivemos, uma pessoa dizer que não tem Instagram, que não tem, né, um Facebook, muita gente quase não usa mais, e várias outras, né, ali. E não tem, conheço algumas pessoas várias, né, pessoas que não possuem. Agora, aqui na número 5, ainda no quarto parágrafo, a autora expressa uma preocupação em relação a crianças e adolescentes. Que preocupação é essa? Os menores, eles estão sujeitos à influência de práticas digitais como o like. No entanto, ainda estão em processo de formação, ainda estão coletando dados para formar sua própria opinião. Hoje, há o risco de elas terem acesso até a conteúdos extremistas. Todo tipo de conteúdo estão ali na internet. E elas podem ver todo esse tipo de conteúdo em qualquer lugar, correto? Se estão nas redes sociais, alguma pessoa vai postar alguma coisa ali que não deveria postar ou não deveria, não sei, mas crianças vendo aquilo dali, então acaba, né, vivendo tudo, certo, gente? Na sua opinião, o que se pode fazer para evitar
isso que representa um possível problema. Se isso é um problema, o que nós podemos fazer para evitar? Acompanhamento por parte dos pais, né, principalmente os pais que têm filhos adolescentes ou crianças, cuidarem isso dali, uma fiscalização pelas próprias redes sociais, cumprimento de idade mínima para acesso e várias outras coisas que os pais podem estar observando. Tá? Os jovens hoje percebem as ideias de ídolos de canção, dos videogames, do esporte, da moda ou da beleza, sem diferenciar se esses indivíduos sabem do que estão falando quando emitem opiniões sobre assuntos sobre os quais, em muitas ocasiões, não têm argumentos. No 5º parágrafo está isso. Então, de acordo com o artigo, como é possível existir um cenário, esse risco hoje? Né? Responda considerando tanto os influenciadores digitais, que muita gente acaba seguindo esses influenciadores digitais, e muitos acreditam no que essas pessoas falam, né? E a mídia, quanto a seguidores e internautas. Mas tem um youtuber que falou isso, tem um influenciador digital que hoje está bastante em alta, né? Esses influenciadores. Se eles falam, então eu acredito, né, naquilo, eu assino embaixo. Então, ali, por um lado, muitos influenciadores deixam de lado valores importantes, importando-se mais com o número de seguidores e likes. Por outro, né, muitos seguidores não procuram ser sujeitos críticos e atentos. Eles estão importando apenas com números, aquilo que nós já falamos antes, não importando se os valores ali são realmente aqueles que importam, correto, gente? Então, nós temos que cuidar bastante disso dali. Agora aqui, releia a seguinte passagem do texto, em seguida faça ao que se pede, né? Nunca foi tão fácil para uma criança ou adolescente ter acesso a argumentos extremistas esgrimidos por falsos profetas vociferantes. O que acontece quando os valores que se compram e se vendem para conseguir ser alguém influente são simplificados até a frivolização do ser humano? Onde está o sujeito pensante, autônomo, a pessoa com capacidade de reflexão, decisão e criação de seu sistema ideológico dependente e adaptado ao contexto social mais ou menos normativo? Vamos ver aqui. Explique as regências nominais nas palavras destacadas no trecho. Elas estão de acordo com a norma padrão? Se não, indique como adequá-las. Então, ali nós temos algumas palavras que foram grifadas. Se vocês observaram aqui, capacidade adaptado, né? Capacidade de reflexão adaptado a um contexto. Então, vamos... As regências que estão no trecho, elas estão corretas, né? Acesso, a alguma coisa, tem um outro que está antes ali grifado, né? A alguma coisa, capacidade de ou para algo, ou alguma coisa, e adaptado a quê? A algo. Então, estão todas elas que estão ali com regências nominais, acompanhados dessas preposições, estão corretas. Certo, gente? Estou correndo um pouquinho aqui, que falta pouco tempo ali para minha aula. Na mesma semana que foi publicado o artigo, El País foi um post na rede social Facebook indicando acesso ao texto no site do jornal. Cada nova curtida reforça um comportamento que nos leva a repeti-la. Precisamos de mais e mais e mais, como acontece com qualquer vício. O impacto nas imagens de felicidade e perfeição é efetivo. O público quer ver aquilo que não tem, estendendo o valor do instante para a sua vida. 1000 curtidas, correto? Então, ali é a ditadura dos likes, todos gostamos de gostar. Mas, como as redes sociais, esta pulsion pode... E aí, continua. Como aparece a opção curtir nas redes sociais? Olhem aqui, curtir, mas a pessoa está caindo ali, né? A maioria das redes, como no Facebook, é uma mãozinha com o polegar para cima. Essa rede também tem as opções de reagir. Em outras, pode ser com outro ícone, como no Instagram, que traz um balão em formato de coração. Certo? Você daria um like a esse texto? Por quê? Você daria um like a esse texto, gente? Resposta pessoal. Pensem, reflitam, correto? E aí vocês respondam depois, ok? Só um minutinho, que agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também.
Ok? Então, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.